Olá, caro estudante. Nós estamos trabalhando a disciplina Política Econômica e Contemporânea do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. É um prazer estar contigo novamente. Nesta unidade 3, nós vamos trabalhar a política econômica do governo Figueiredo, terceiro PND, terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento. E a questão da transição política, como eu já iniciei no vídeo anterior. A herança recebida pelo governo Figueiredo. No dia 15 de março de 1979, tomou posse como presidente da República Federativa do Brasil o general João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente do regime militar iniciado em 1964. Havia um compromisso inequívoco assumido com o retorno da democracia e ele o cumpriu. Todavia, ao terminar o governo, teve que entregá-lo a José Sarney, um inimigo político, que acabou no final do governo Figueiredo, era um aliado político e acabou virando um inimigo político na medida em que se aliou a Tancredo Neves. Então o general Figueiredo, só por uma curiosidade histórica, não compareceu à posse do José Sarney, até porque o eleito foi o Tancredo Neves e acabou não assumindo porque faleceu antes da posse. Mas importante é que ele manteve o compromisso com o retorno da democracia. Um aspecto interessante aí do governo Figueiredo, como eu disse no vídeo anterior, ele enfrentou já de cara a segunda crise do petróleo, que mostrava que a avaliação do governo Geisel de que a primeira crise do petróleo seria uma crise temporária, uma crise rápida, não foi, e veio a segunda crise do petróleo, dobrando novamente os preços do petróleo, que já estavam absurdamente altos da primeira crise do petróleo. Então ele assume numa situação em que o preço do petróleo estava absurdamente caro, gastava-se muito das nossas exportações para pagar essa importação de petróleo, e a alternativa utilizada por Geisel, que era o aumento do endividamento externo para financiar um processo de crescimento econômico a despeito do custo da matéria-prima primordial naquele momento, que era o petróleo, essa alternativa não era dada a Figueiredo. Por quê? Porque o Brasil já estava num nível de endividamento muito alto, as taxas de juros internacionais estavam muito altas e as fontes de financiamento ao Brasil já estavam secando. Já não havia esta possibilidade. O Brasil, o máximo que ele conseguia era rolar as dívidas que estavam vencendo. Em alguns casos, nem isso. Então, era necessário exportar mais. Como exportar mais? O Brasil é um país, então, já com desenvolvimento agrícola de uma agricultura moderna. Lembra que eu falei que isso começou há poucos anos antes, 14, 15 anos antes começou esse processo. E aqui no início do governo Figueiredo, já no final dos anos 70, início dos anos 80, a agricultura brasileira já respondia a passos largos a essa produção de alimentos e essa produção de commodities agrícolas para exportação. Na época, eu lembro até hoje, tinha uma frase que estava nos cartazes: plante que o João garante. João Plante era o agricultor para ele plantar e o João era o presidente da República. Então podia plantar à vontade que o governo garantia a compra desta produção a partir de uma política de garantia de preços mínimos. Havia garantia de preços mínimos para os produtos de alimentos, produtos nacionais, e havia a garantia de uma desvalorização cambial que garantia uma remuneração para os produtos de exportação, como a própria soja, que já na época despontava como uma commodity geradora de divisas para o Brasil. A política econômica do governo Figueiredo foi similar aos dos governos anteriores. Como eu disse, então, enfrentou o problema das duas crises do petróleo, principalmente a segunda. Em junho de 1979, teve início a segunda crise do petróleo, que foi mais impactante do que a de setembro de 1973. O preço do barril de petróleo subiu de 16 para 32 dólares, provocando uma nova pressão inflacionária no mundo. Vejam que essa pressão inflacionária no mundo levou também a uma redução da renda real e a redução de importações por diminuição da renda
nos outros países. Se você gasta mais com petróleo, se você gasta mais com transporte, sobram menos recursos para adquirir outros produtos. Vocês podem verificar aí no livro a tabela 5.1 e a tabela 5.2, que mostra, a tabela 5.1 mostra o total de exportação do Brasil e total de importação e o saldo da balança comercial. Em 1979, quando Figueiredo assumiu o governo, o Brasil exportava 15 bilhões de dólares, 15,244 bilhões de dólares. E em 1985, quando ele entregou o governo, a exportação foi de 25,639 bilhões. Então, um aumento aí de 10 bilhões de dólares, mas 10 bilhões de dólares sobre uma base de 15, é um aumento substancial das exportações. E as importações caíram de 18 bilhões em 1979, 22, 23 bilhões aí na faixa de 80, 81, caíram para 13 bilhões em 1985. Então, foi um período de inflação alta, redução da renda real da população, diminuição de aquisição de produtos importados, aumento de exportação. Então, o saldo da balança comercial, que era negativo no início do governo Figueiredo, era negativo em 3 bilhões, mais ou menos 3 bilhões de dólares no ano, ele chegou a 12, 13 bilhões de dólares de superávit comercial. Foi nessa época que a gente ouvia no Jornal Nacional, mês a mês, a divulgação dos superávites comerciais, demonstrando que o Brasil conseguia gerar grandes superávites. Mas para que serviam esses superávites? Serviam para pagar parte dos juros da dívida externa, e a outra parte era rolada. Mas não havia outra coisa a ser feita na época, né? Você tinha um problema de endividamento que ocorreu lá nos anos 60, intensificou nos anos 70 por conta das crises do petróleo, e agora não havia mais essa condição de empréstimos, essas dívidas estavam vencendo, e mais do que isso, mesmo com todo esse esforço de exportação, de diminuição de importações, o Brasil teve que renegociar sua dívida externa, teve que se socorrer ao FMI como um emprestador de última instância e assumindo compromissos ligados a esse processo para poder passar esse período difícil, esse período ruim. Então, no quadro, na tabela 5.2, aí vocês veem as taxas de inflação, que começam em 55% ao ano em 1979 e chegam a 235% ao ano no ano de 1985. Só para vocês compararem, agora no ano 2017, no ano 2018, nós tivemos inflação aí na faixa de 4%, 4,5% ao ano. Então era uma inflação absurda, ela consumia com a renda do trabalhador, diminuía a renda real do trabalhador de uma forma impressionante. Esse processo de redução de renda, de crise vivida pela população brasileira, acabou intensificando um processo chamado de direta já, uma exigência pelo retorno da democracia mais rapidamente do que havia sido combinado. A ideia é que a eleição de 1985 fosse uma eleição, 84, porque o governo que assumiria em 85, fosse uma eleição direta, você votando para presidente. E isso não aconteceu. Nós tivemos na eleição de 82 a eleição de governadores de forma direta, mas a eleição para o presidente que assumiria em 85 ainda foi uma eleição indireta, com votação, a escolha do presidente a partir do Congresso Nacional. Muito bem, com isso nós encerramos então a unidade 3 do terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, e na próxima unidade nós vamos trabalhar a Nova República e o Plano Cruzado. Muito obrigado.